Olá, esse é o terceiro tutorial do conjunto de tutoriais que nós vamos gravar sobre a edição das páginas dos programas de pós-graduação. Hoje eu vou explicar um pouco sobre como fazer para inserir imagem ou galeria em uma página. A gente já explicou como faz a inserção de texto e de imagem, mas agora a gente vai fazer ela utilizando de colunas e também a opção da galeria. Bom, eu abri aqui o painel que eu já expliquei no anterior, no tutorial anterior, como que a gente acessa. Desse painel aqui do programa de agronomia, eu vou visitar o site e nós vamos pegar aqui, vamos encontrar qualquer página para editar, fazer uma edição básica aqui na estrutura curricular do mestrado. Então, acessei a página da estrutura curricular e vou em editar ou aqui em cima em editar página, né? Então, editar página, ele vai abrir aquela ferramenta da edição do WordPress. Bom, nessa estrutura de edição, a gente tem, como já falei, o título da página no superior e o campo para edição, onde nós vamos adicionar blocos. Então, a ideia de adicionar blocos nós nos possibilita que a gente insira uma galeria ou uma própria imagem. Então vamos fazer um exercício aqui de inserir uma imagem em tamanho maior, tomando a página toda. Nesse caso aqui, eu vou em mais, procuro a opção imagem, encontrei aqui imagem, e eu posso então enviar uma imagem ou selecionar ela na biblioteca de mídia. Eu vou enviar uma imagem. Vou selecionar uma imagem aqui no meu computador. Vou encontrar uma aqui. E uma imagem tomou o espaço todo, né? Eu vou diminuir ela um pouco, posso centralizar, alinhar ela e pronto. Assim eu inseri uma imagem, que pode ser um banner ou pode ser uma imagem maior, na página. Quando eu clico em visualizar, eu já vou verificar como que está a estrutura dela aqui. Então ficou programa de pós-graduação, estrutura curricular e uma imagem. Vou voltar para fazer uma edição da imagem dentro de uma coluna. Então eu vou excluir essa imagem, ó, selecionei e remover bloco. E vou inserir ela agora dentro de uma coluna. Então eu venho em mais, adicionar, e antes de adicionar a imagem, eu vou adicionar um elemento aqui de aparência, que são as colunas. Então adiciono a coluna, duas colunas, e nós vemos então que ela abriu aqui para duas colunas, e vamos então adicionar uma imagem, ou à direita ou à esquerda, ou até duas imagens. Então vou adicionar uma imagem nesse bloco, enviar uma imagem, vou selecionar a mesma aqui só para a gente fazer exercício, e no outro também eu vou adicionar uma outra imagem. Estou selecionando a mesma. Nesse caso, o que nós temos? Nós temos duas imagens, uma ao lado da outra, dentro de coluna. Então, aqui é uma lógica de colunas, com duas imagens, uma ao lado da outra. Quando nós visualizamos, então, o que nós enxergamos? A mesma lógica, uma estrutura com as duas imagens, uma ao lado da outra. Uma outra opção seria inserir, e agora a gente vai fazer isso, inserir uma galeria. Então, vou excluir aqui o bloco todo. Vamos remover o bloco inteiro. Além da inserção de imagem, nós podemos também inserir uma galeria. Então, para inserir a galeria, nós iremos adicionar bloco novamente e vamos encontrar aqui a opção Galeria, onde nós poderemos inserir várias imagens numa mesma estrutura. Então, o que seria possível fazer? Né? Adicionar as imagens na biblioteca de mídia e buscar essas imagens para a galeria. Então, nesse caso aqui, eu já tenho várias salvas na biblioteca. Eu vou aqui encontrar as imagens e vou marcá-las. Então, nesse caso aqui, eu vou marcar 4 imagens
essas 4 irão para a galeria. Eu venho então em adicionar a galeria, inserir na galeria, e o que nós temos aqui? Nós temos 1, 2, 3 imagens, uma ao lado da outra, e temos uma outra imagem que ficou abaixo. Isso por quê? Porque provavelmente a galeria está configurada para 3 imagens. Nesse caso, eu inseri 4. Então, como eu vou fazer? Eu venho em configurações, configurações do bloco, e aí eu vou editar esse bloco. Então, eu procuro aqui que nós temos 3 colunas, e por isso está aparecendo as 3. Então, eu vou ampliar para 4 colunas, e nós vemos o que ocorre. Então, nós temos 4 colunas com as imagens uma ao lado da outra, numa espécie de galeria. Então, quando nós visualizamos, o que nós vemos? Nós vemos as 4 colunas, isso pode ser 5, pode ser 3, mas aqui a gente tem uma galeria de imagens dentro de uma página. Isso serve para galerias mesmo, no caso, quando você tem um evento ou uma ação que você quer inserir uma quantidade maior de fotos, você utiliza a galeria. Então, é dessa forma que a gente atua com imagens dentro do programa. Voltando à ideia de blocos e de colunas, nós podemos inserir colunas com diferentes estruturas. Então, na versão anterior eu fiz com 2, mas a gente pode inserir com 3, com 3 ou mais, né? Então, 3 com um espaço maior. Então, eu vou inserir aqui um último processo com 3 imagens. Vou fazer a mesma estrutura só para vocês verem como fica. Então, biblioteca de mídia, vou selecionar uma. Agora eu vou selecionar outra para este bloco, biblioteca de mídia, e vou selecionar mais uma aqui para este outro bloco, biblioteca de mídia, selecionar. Então, aqui nós temos uma outra configuração. Nessa superior, nós temos uma galeria. Nesta inferior, nós temos um conjunto de imagens dentro de respectivos blocos. Então, dessa forma, a gente insere imagem e galeria nas nossas páginas. Até o próximo.